passada, e eu acho que eu parei nos chamados poderes instrutórios do juiz, não foi? Se alguém puder confirmar, acho que foi. Eu falei disso daqui, ó, das etapas da prova. Então, nós temos a proposição das provas, né, o requerimento das provas, então é ato das partes, as partes que impedem. A admissibilidade das provas é ato do juiz, então o juiz vai analisar se a prova é lícita ou ilícita. Olha aí a importância desse assunto, né? Se ela é útil ou inútil. Então, se ele vai deferir ou não vai deferir. Então, essa análise ele faz, é uma análise feita pelo juiz, é ato do juiz. Porque a próxima etapa da prova é a da produção da prova propriamente dita. Né? Isso é o ônus das partes. As partes têm que alegam, fazem as alegações, elas devem comprovar aquilo que elas alegam. Então, não é ato do juiz provar. E aí nós fizemos a crítica aos poderes instrutórios. Né? A atividade das partes, sim, é provar, porque as partes têm ônus argumentativos. Se elas alegarem e não provarem, a ação tem que ser julgada improcedente. Quem alega e não prova tem que ter a sua ação julgada improcedente. Essas são as regras do jogo processual. Você sabe que se você propuser uma ação, você tem que não apenas alegar, você tem que demonstrar. A prova consiste na demonstração daquilo que foi alegado. Então, alegou e não provou, a ação tem que ser julgada improcedente. Então, por isso que o ato de provar é ato das partes. E o juiz tem que se manter no seu reduto de imparcialidade, no seu reduto, né, de posição equidistante, manter a mesma distância entre as partes. Ele não pode ajudar ninguém. O juiz parcialmente positivo para um lado é parcialmente negativo para o outro. A função do juiz é não apenas fazer a admissibilidade das provas, mas também valorar essas provas. Valorar aonde? Na sentença. É na sentença que o juiz procede à valoração, né, dessas provas. Ele vai analisar se quem alegou provou, né? Então, se aquilo que foi alegado foi demonstrado de fato, então isso sim é um ato do magistrado, de demonstração. Então, nós falamos dessa etapa das provas, porque nós falamos depois, acho que foi esse último ato, nós falamos dos chamados poderes instrutórios. Os poderes instrutórios são os poderes que alguns doutrinadores defendem, que o magistrado ele possui o poder de determinar a produção de provas, ou ele próprio produzir provas, como, por exemplo, fazer perguntas. Ou seja, a iniciativa da prova, ela fica a cargo do magistrado. Então, tem autores que defendem isso, que os magistrados eles possuem chamados poderes instrutórios. Tem até um professor da USP muito famoso, chamado José Roberto dos Santos Bedac, professor titular da USP, foi desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em que ele escreve uma obra defendendo justamente isso, né? Que fala que o juiz tem que ser imparcial, mas ele não deve ser neutro, né? E acabam, né, justificando isso, esses chamados poderes instrutórios. Mas, como eu disse na aula passada, eu entendo que esse argumento não sustenta. Primeiro, nós temos que dividir os papéis no processo. E assim como num jogo, né, nós temos os jogadores e os árbitros. E o árbitro, assim, no jogo, assim como o juiz no processo, ele tem que ser o guardião da legalidade, do respeito às regras do jogo. Não compete aos magistrados participarem do jogo. Assim como na teoria dos jogos, também deve ser no processo. Imagine que absurdo que seria se você tivesse diante de um juiz que fizesse gol, de um juiz que desse passe para gol, ou com um juiz que desse um carrinho no atacante que estivesse indo para fazer um gol. Né? Pensa no absurdo que seria a situação. Inimaginável. Inimaginável. Eu uso essa metáfora do jogo justamente porque é o que acontece nos processos judiciais. E as pessoas têm muita dificuldade de questionar isso, que me causa espanto. Né? Eles admitem que os magistrados podem praticar atos processuais de cunho probatório. Então,
essa distinção que eu fiz aqui, né, entre ato das partes e ato do juiz, seria relativizado por esses autores que defendem essa prerrogativa que os juízes têm de praticarem atos probatórios. Eu terminei a aula, né, passada, então falando que, olha, nós estaremos conferindo uma vantagem indevida a uma parte em detrimento da outra, a ajuda judicial. E se é uma ajuda indevida, nós podemos fazer uma analogia com o doping processual. E, obviamente, o doping ele é totalmente coibido nos jogos, porque ele não seria coibido aqui também no âmbito dos processos judiciais. Eu até citei um exemplo, eu me lembro, de uma escola de samba, no carnaval que nós tivemos este ano, em que um jurado foi desclassificado e as notas deles foram zeradas para todas as avaliações, a nota dele foi zerada, porque ele foi pego em flagrante, comemorando a desenvoltura de uma escola de samba lá. Então perceba, nos esportes, no carnaval, a gente vê o trato da seriedade, pelo menos a aparência de seriedade, em não colocar o juiz, o árbitro, como um jogador, um participante do jogo. O árbitro e o juiz, eles devem atuar de forma equidistante. Apenas como fiscal das regras do jogo. Se as regras processuais serão observadas. Processo é garantia. É garantia contrajurisdicional. O que significa isso? Significa que o direito processual serve para limitar o poder do magistrado. O juiz parcialmente positivo para um lado é parcialmente negativo para o outro lado. Isso não é nem direito, isso é lógica. Isso é lógica, né? Então, esse é um ponto de amarração extremamente importante que você precisa mentalizar, meus amigos. Então, e isso são considerações, a meu ver, elementares, né? Então, e você tem ainda o princípio da igualdade. O princípio da igualdade afirma a ideia de que o juiz ele tem que conferir as mesmas prerrogativas para ambas as partes. Se conferir uma prerrogativa para um, tem que conferir a outra. É o que a gente chama de paridade de armas. Paridade. Paridade. Pau a pau, né, que alguns chamam, né? Par a par, né? Então, a mesma prerrogativa que foi dada para um tem que ser dada para o outro. Então, isso é do princípio da igualdade. E a imparcialidade, nós temos a regra de que o juiz não pode ter interesse na causa. O juiz não pode agir. Tem que agir com isenção de ânimo. Tanto é que tem um jurista argentino muito famoso, lá na Argentina, que foram trazidos alguns ensinamentos dele para cá, que ele chama Alvarado Veloso, que ele criou esse trocadilho, né, que é o da imparcialidade, que eu coloquei aqui para vocês. Ele pegou a palavra parte, né, pegou a palavra parte com imparcialidade e fez um trocadilho imparcialidade. Ou seja, o juiz ele não pode agir como parte. Ele tem que ficar no seu reduto processual. Então, o espaço de produção de provas é o espaço das partes. As partes que possuem ônus argumentativos. O juiz não. Então, você conferir ao magistrado poderes para que ele conduza uma audiência, ele faça as perguntas, ele estaria quebrando o princípio da imparcialidade, estaria quebrando o princípio da igualdade. Não é? Então, e eu até coloquei aí também a questão das regras do jogo processual. Que, como vocês já sabem, se a pessoa alega algo e não prova, se o autor propõe uma ação destituída de fundamento, não prova aquilo que ela está alegando, essa ação tem que ser julgada improcedente. E, às vezes, até se não houve prova alguma, até uma litigância de má fé. Então, não compete ao juiz suprir falhas probatórias.
Não compete ao juiz aplicar o princípio do coitadinho e tentar beneficiar uma parte supostamente mais fraca. Em processo, isso não é admissível. Se nós formos trabalhar com a ideia de processo como garantia, como limitação ao poder do Estado, e não como instrumento do Estado. Então, esse é um ponto que eu acho crucial para vocês mentalizarem. Então, esse foi o ponto que nós fechamos, né, na aula passada. Bom, alguns princípios aqui, então, né, regentes da prova. Eu acho que eu falei sobre isso, não falei? Eu acho que eu me lembro de ter explicado princípios regentes, né, falando do direito constitucional à prova, verdade formal, né, a verdade não existe, né, a real, existe a verdade formal, que foi demonstrado nos autos, livre convencimento, né, também comentei, e comunhão das provas, não é? Eu lembro de eu ter falado isso na aula passada. O que eu acho que não expliquei, que ficou faltando, é com relação aos princípios probatórios, com relação às provas orais. Bom, provas orais são aquelas coletadas diretamente das partes ou de testemunhas. Excepcionalmente, podemos chamar o perito para que ele preste esclarecimentos no processo. Então, vai acontecer, nós vamos falar sobre audiência de instrução e julgamento, e que nós vamos realçar que, caso o perito seja chamado para prestar os seus esclarecimentos, ele vai ser o primeiro a ser ouvido. Depois nós vamos ouvir as partes, depois as testemunhas. Então, tem uma ordem, né, para ser oitiva desses atores processuais. E no âmbito probatório, então, nós temos esses princípios aí, né? Então, quando se fala, o primeiro deles, né, o princípio da identidade física. Identidade física significa o seguinte: o juiz que conduziu a audiência, o juiz que preside a audiência de instrução e julgamento, esta audiência, chamada de audiência de instrução e julgamento, ela recebe este nome justamente porque o propósito dessa audiência é ouvir testemunhas, ouvir as partes e, eventualmente, às vezes, ouvir até os peritos, caso seja necessário. Então, o propósito desta audiência é produção de provas orais. Então, esse princípio da identidade física afirma justamente isso, de que o juiz que presidiu a audiência, como ele esteve em contato direto com as partes, ele teve contato direto com as testemunhas, ele teve ali a sua percepção, se aquela testemunha foi firme, se aquela testemunha titubeou, né? Então, ele esteve em contato direto com o desenrolar da audiência. Este juiz que presidiu a audiência é que deve sentenciar. E essa obrigatoriedade do juiz que presidiu a audiência em sentenciar, nós chamamos de identidade física do juiz. Há estudos, eu tenho um livro aqui, depois eu quero mostrar para vocês, depois eu vou fazer algumas indicações bibliográficas interessantes. Tem um livro de um juiz federal chamado Eduardo José da Fonseca Costa, ele é um juiz aqui em Ribeirão Preto, ele é muito bom, e ele defendeu uma tese de doutorado chamado Levando a Imparcialidade a Sério. Imparcialidade a Sério. E ele trouxe ali alguns estudos, inclusive da psicologia cognitiva, né? E foram produzidos lá nos Estados Unidos, falando que este princípio é furado da identidade física. Deveria ser o inverso. Deveria ser a ideia de que o juiz que presidiu a audiência, ele não pode sentenciar. É o oposto, né? Ele deveria declinar e passar para outro juiz sentenciar, né? Porque ele vai ter ali as suas pré-compreensões, os seus preconceitos, né? Como toda pessoa tem, sua simpatia, sua antipatia. Às vezes tem uma testemunha ali que é chave, uma testemunha ali que é crucial, é a mais bem informada, mas o juiz, por exemplo, não foi com a cara daquela testemunha. Então, vai ter uma tendência, às vezes, de ignorar o que foi dito ali por aquela testemunha.
né? Ou a parte mesmo, enquanto ele está lendo ali o papel, tá ok. Autor, réu, ele está só no plano do papel. Mas às vezes ele está em contato direto com aquela parte, né? Às vezes ele não. Ele tem, como qualquer ser humano, que são, né? Embora alguns discordem, né? Alguns acham, se acham meio semideuses do Olimpo, né? Então, que são de outro planeta, né? São arcturianos, de Órion, uma constelação galáctica aí, qualquer, que está aqui prestando serviços para nós, né? Então, mas eles são, devem ser tratados como seres humanos e, obviamente, eles têm seus preconceitos, suas fobias, seus medos, né? E seus viés cognitivos, suas propensões cognitivas. Então, com base nessa teoria, esse juiz federal, o Eduardo Fonseca Costa, ele criou esse livro, né? E ele defende a ideia de que o juiz que presidiu a audiência, ele não pode sentenciar. Ele teria que passar o caso para outro juiz. Ele está por impedido, né, ou suspeito, né? E declinado o caso, repassando para que outro juiz julgasse. Até porque, meus amigos, uma outra questão que eu acho relevante com relação a isso é que no tribunal, se você for apelar, depois de apelação, o que o tribunal vai analisar é papel. Ele vai analisar a ata da audiência. E o que você está argumentando sobre o que aconteceu naquela audiência. O tribunal também não teve contato direto com a testemunha. Então, até para manter o princípio da igualdade, né, na valoração, quem vai dar a última palavra vai ser o tribunal. E o tribunal vai se basear em papel. Ele não vai ouvir testemunha. Não sei que a audiência seja gravada, né? Aí tudo bem, aí pode até ter a prerrogativa de ouvir, né, de ver o depoimento, mas sendo só a ata da audiência, sem gravação, é papel. Então, para manter a simetria, como o tribunal só analisa papel, então o juiz aqui em primeiro grau também deveria ter a mesma postura, analisar só a ata. Para que isso então aconteça, teria que passar então para outro juiz. Então nós teríamos um juiz da instrução e um juiz que julga, né? O Código de Processo Penal tentou criar uma regra interessante, mas ainda é insuficiente. O Código de Processo Penal criou o chamado juiz de garantias. Não sei se vocês acompanharam, quem gosta de penal é um tema muito interessante para ser estudado e desenvolvido. O juiz de garantias é o juiz que atua só no inquérito, na investigação. Decreta ali quebra de sigilo, prisão preventiva, prisão temporária, no âmbito do inquérito. Então é ele o delegado. Depois que a ação for proposta pelo Ministério Público, aí vai para outro juiz, o chamado juiz da instrução. É o juiz que vai fazer a instrução. O ideal seria que tivesse o terceiro juiz, o juiz da sentença. Né? Mas não, ficou só nessa divisão. E essa divisão, a justificativa dela, meus amigos, foi justamente isso. Para conferir uma maior imparcialidade. Porque o juiz que decreta uma preventiva lá no inquérito, ele tem uma tendência a querer condenar o réu. O réu, então, ele já parte, se tiver decretado uma prisão preventiva contra ele já parte tomando uns 3-0. Tem que reverter o jogo é muito difícil. Então, uma forma de desenviesar, tornar o sistema mais justo, né? Então eles criaram o chamado juiz de garantias. O Supremo Tribunal Federal, né, foi o pacote de crime, né, que criou, curiosamente no governo Bolsonaro, né, foi ele que sancionou, ele que tem uma pauta bastante punitivista, acabou criando uma regra garantista. É muito interessante, né, isso ter vindo justamente dentro de um projeto de governo punitivista, uma medida extremamente garantista, que vai beneficiar os acusados em geral. Né? Então é muito curioso esse detalhe. Mas, enfim, esse assunto é um dos assuntos mais estudados em teoria das provas, questão do viés cognitivo, das propensões cognitivas. Então, fica a dica aí para vocês, caso vocês queiram ir além, né, deem uma investigada nisso.
vieses cognitivos, né? Propensões cognitivas. É bem interessante. Depois eu vou mandar um texto aí, uns textos para vocês, caso vocês queiram ir além, tá? Só para vocês, por curiosidade, caso vocês queiram estudar. Então, eu sei que muitos de vocês são curiosos com relação a isso. Esse tema, ele é tanto afeto ao penal quanto ao civil. Então, às vezes você não quer ir pelo estudo do civil, mas pelo penal às vezes te interessa, né? E é um tema bastante bacana, bastante interessante, tá bom? Eu vou mandar depois um material aí para vocês darem uma estudada, uma lida, para caso vocês queiram. Tem um outro tema também que eu quero trabalhar ainda, que é o das falsas memórias. Falsas memórias. É muito interessante, porque nós estamos reconstruindo o passado, então esse tema é muito bacana, e eu vou também indicar um material aí para vocês. No âmbito penal, a produção é mais forte, bem mais. É como se lá eles fossem profissionais e o pessoal do civil aqui são amadores ainda, né? Então, esses dois temas aí são bem caros ao processo penal. Tá? Então, mas dá para a gente aproveitar muita coisa do estudo deles, do penal, aqui no processo civil. O processo civil ainda está engatinhando, mas não deixa de ser interessante, né? Pois bem, chegaremos lá. Então, meus amigos, esse princípio da identidade física está sendo muito questionado, né? Muito questionado. Então, o ideal seria que o magistrado que preside a audiência não deverá sentenciar, justamente por ter tido contato direto com as testemunhas. Esse é o ponto, né? A ideia é oposta, né? Então, ele pode haver a troca de juiz. Então, no caso, se aquele juiz que presidiu a audiência não for promovido, né, ou for removido, né, de comarca, ou uma permuta, troca, né? Então, o juiz ele era da segunda vara, ele trocou com a vara de família, ou foi com a vara criminal. Então, às vezes acontece. Ou ainda, se aquele juiz aposentou, é óbvio, vai vir outro para o lugar dele, né? Não tem como. Ou também a morte, né? O juiz morreu, vai vir outro para o lugar dele. Então, aí, obviamente, que não incide este princípio. Mas sabe, então, que esse princípio está sendo muito questionado, meus amigos. Pois bem, se nós estamos falando de provas orais, então, o que norteia o sistema é o princípio da oralidade. Então, todos os atos, toda a oitiva de testemunhas, oitiva das partes, eventualmente, se for ouvir o perito, tudo isso vai ser feito ali oralmente, as perguntas são feitas oralmente e vai ser reduzido a termo, né? Então, a audiência é gravada. Então, o que é reduzir a termo? Reduzir a termo. Vai ter um escrevente ali, ou às vezes um estagiário, que vai digitar o que for falado na audiência, certo? Então, isso vai para uma ata da audiência, que é conhecido como termo de audiência. Termo de audiência é a mesma coisa que ata da audiência, tá bom? Mas eles usam a expressão termo. E vai constar lá o nome da testemunha, o que ela falou, o que ela respondeu, né? Então, e eventuais incidentes que aconteceram na audiência. Tá? Na aula de audiência nós vamos falar sobre isso. Então, o princípio da oralidade, então, sempre que falar em audiência, vem de auditare, né? Então, audiência vem de ouvir a parte. Então, nós estamos ali de prática de atos orais. É uma exceção ao sistema, curiosamente, porque o nosso sistema ele é todo escrito, todo por escrito, praticamente. A propugnação é por escrito, vai fazer a defesa, por escrito, vai recorrer, por escrito. Então, a essência dos nossos atos processuais é a prática de atos escritos. A sentença é por escrito, a decisão é por escrito, né? Então, não importa. Agora, falando em audiência, nós estamos diante do princípio da oralidade. Então, os atos são praticados oralmente e reduzido, colocados num documento chamado de termo de audiência, ou ata de audiência. Ok? Então, esse é o primeiro ponto. É um ponto interessante também para você mentalizar. O outro princípio, chamado de imediatidade, significa que os atos são praticados sem intervalo, um após o outro. Ouvimos o autor? Ok, vamos ouvir o réu. Acabou de ouvir o réu? Vamos ouvir testemunhos do autor. A primeira, a segunda, a terceira? Terminou de ouvir o testemunho do autor? Vamos ouvir o testemunho do réu. Então é sem intervalo. São atos sequenciais, né? Então, um após o outro, tá? E
também a concentração, que tudo vai ser praticado, a oitiva de todas as testemunhas, a oitiva de todas as partes, deve ser feita numa audiência única. Por isso fala em concentração, tudo concentrado numa audiência só. Excepcionalmente, né, às vezes pelo adiantar da hora, pelo número de testemunhas, talvez seja necessário que se desenvolva mais de uma audiência, mas isso não é usual, não é o comum. O comum, então, é que se desenvolva em uma audiência só, tá? Audiência única, una, né? Então, identidade física, oralidade, imediatidade, concentração. Ok? São os princípios regentes das provas orais, tá? Bom, prova ilegal, prova ilícita, prova legítima, aula que vem, tá? Como eu comentei com vocês, não percam, tem muitos detalhes aqui para se falar, tá? E vamos ver aqui, então, algumas questões da admissibilidade de provas, né? Nós vamos ter provas típicas, que são aquelas provas cujo âmbito de incidência, cuja demarcação, a previsão legal estão previstas em lei, por exemplo, prova testemunhal, prova pericial, prova documental, depoimento das partes, tudo está regulado em lei. A lei, o Código de Processo Civil vai regular como que vai ser realizada uma perícia, como que vai ser realizada uma audiência, como que vai se dar o tipo de testemunho, quantas testemunhas você pode apresentar, o questionamento da testemunha, né, se ela vai ser impugnada ou não. Enfim, o Código traça minúcias disso. Isso nós chamamos de provas típicas. Provas típicas são aquelas, então, que vêm previstas no sistema, né, e reguladas pelo Código de Processo Civil. Só que o Código de Processo Civil também pode tratar de provas, ele pode não tratar de todos os meios de prova. Esse é o ponto. Então, quando você estiver diante de um meio de prova que não tem regulação no Código de Processo Civil, né, então você deverá enquadrar, então, como prova atípica. Então, prova atípica é aquela prova que não tem regulamentação no Código de Processo Civil. Essa prova vai ser admitida desde que seja moralmente legítima. Esse é o ponto. Para você mentalizar, ok? Então, as provas atípicas são aquelas, então, não previstas no sistema, mas que, por serem moralmente legítimas, são admissíveis no processo. Esse é o ponto. Então, nós temos, por exemplo, prova de satélite, que o Ministério Público, por exemplo, usa muito. Tem um programa de computador que ele pega lá uma prova, uma foto de satélite, por exemplo, 2010. Tá lá, prova de satélite, 2010. Depois ele pega uma 2020 e sobrepõe uma sobre a outra. Meu amigo, é batata. Batata. Ele pega lá a prova, foto de 2010, cheio de árvores, né? Cheio de coisa lá, meio ambiente verde, bonitinho e tal, fazenda toda preservada. Aí ele pega a foto de 2020 e joga por cima. Cadê as árvores? Cadê? Meu amigo, é um constrangimento para o poluidor gigantesco, né? Então, perceba, você vai verificar isso no sistema. Não tem. O Código de Processo Civil não regula isso. Mas é uma prova moralmente legítima, então ela vai ser admitida no processo. As provas atípicas, elas só não seriam admissíveis se elas configurarem alguma ilicitude, né? Prova ilícita ou prova ilegítima, aí obviamente ela não pode ser admitida. Por exemplo, conversa do WhatsApp. O WhatsApp não está previsto no sistema, né? Esses inbox, né, do Instagram, do Facebook, enfim, dessas redes sociais. Não tem essa regulamentação jurídica disso. Vamos lá. Né? Agora, mas se você está diante, por exemplo, de uma conversa do WhatsApp por fins comerciais, você fez lá uma compra e venda de um carro, de uma moto, e teve ali um desacordo comercial. Ora, o WhatsApp é um instrumento de comunicação relevante, te permite, sim, que você faça tratativas. Essa conversa pode ser utilizada no processo? Perfeitamente. Não há reserva de privacidade. Se não há reserva de privacidade,
não viola nenhuma garantia constitucional, daí se fala em prova ilícita, né, meu amigo? Se não há violação alguma de reserva de privacidade, essa prova é válida. Ela pode ser utilizada sim. Então, nós temos as chamadas provas atípicas, são aquelas que não estão previstas no sistema, mas que, se moralmente legítimas, ou seja, se não violar, não for uma prova ilícita, né, então ela pode ser admitida sim no processo. Então, esse é um ponto de amarração para você mentalizar, ok? Então, é bem interessante. Bom, o outro ponto aí que eu coloquei para vocês, né, que o juiz faz a admissibilidade das provas, é com relação às provas inúteis. As provas inúteis, elas devem ser inadmitidas no processo. Então eu pus aí o que vem a ser então uma prova inútil. É uma prova impertinente ou uma prova irrelevante. Para você entender a prova impertinente, você tem que se lembrar do que nós falamos lá na fase organizatória. Lá na fase organizatória, nós dissemos que do saneamento do processo, se for necessário o saneamento do processo, o juiz ele vai fixar os pontos controvertidos. Lembra disso? Então, fixando os pontos controvertidos, o juiz está demarcando o discurso. Ele está dizendo o seguinte, olha, vocês estão controvertendo sobre isso, isso e isso. Então, o objeto da prova é sobre isso, isso e isso. Eu brinquei lá com vocês. Batida de carro. São 3 pontos que foram alegados pelo autor. Batida, culpa, dano. Aí vem o réu na contestação e não diz nada sobre a batida. Ele contesta apenas a culpa, dizendo que a culpa não era dele, a culpa do próprio autor, e que o dano não foi bem aquele. O valor era bem menor, se é que houve dano. Então perceba, de 3 pontos, os pontos controvertidos, que de fato as partes controvertem, são só 2. Culpa e dano. O juiz então vai fixar os pontos controvertidos. São só esses, culpa e dano. Por que ele tem que fazer isso? Porque aqui vai ter relevância, na fase probatória. Na admissibilidade das provas, se alguém quiser produzir provas sobre um fato incontroverso, um fato que ninguém questiona, essa prova é impertinente, meu amigo. Ela vai ser considerada impertinente. Logo, é uma prova inútil e logo ela deve ser inadmitida. Olha que interessante. Então imagine, nesse exemplo que eu te dei, lá na audiência, o cara queira fazer uma pergunta para uma testemunha sobre a batida. Se a batida aconteceu ou não aconteceu. O que o juiz vai ter que fazer? Doutor, indefiro a pergunta. A pergunta é impertinente. Nosso objeto litigioso é culpa e dano. Então, para o nosso objeto da nossa audiência, só a culpa, então, que Vossa Senhoria, o senhor, ou Vossa Excelência, deve direcionar suas perguntas. Porque o dano, por exemplo, vai ser objeto de perícia, ou sobre laudos apresentados pelas oficinas mecânicas. Pelo menos 3 laudos. Então, a questão da culpa é que vai ser por prova testemunhal. Então, objeto das perguntas é só sobre isso. O que não for sobre culpa, esqueça. As perguntas serão indeferidas sumariamente. Por que elas são indeferidas? Impertinentes. Ok? Então, pergunta impertinente é aquela que foge do objeto da causa. E não apenas isso, mas aquelas que buscam também desvendar fato incontroverso. Mas se o fato é incontroverso, ninguém questionou, quem cala consente, meu amigo. Ninguém questionou, então segue o jogo. Aquele fato não precisa ser provado. Não precisa ser provado. Né? Tem um outro slide que não fala sobre isso. Então, ela vai ser tida como impertinente. Se é impertinente, o juiz tem que inadmitir essa pergunta. Esse tipo de produção de provas. Ok? E a prova irrelevante? A prova irrelevante é aquela que não altera. Ela não produz resultado útil algum. Não produz resultado útil. Eu vou falar num erro médico. Está querendo apurar uma situação envolvendo um erro médico. Aí o cara vai lá e me pergunta se o jaleco era verde e se o jaleco era bege. Qual a relevância disso, meu amigo? Qual a relevância? Ou na batida de carro, se o carro era vermelho, se o carro era verde, se o carro era preto. Só vai ter alguma relevância. Se o cara for daltônico, às vezes, teria que demonstrar qual a relevância disso. Que a princípio é irrelevante. Então, se não altera o resultado, se não tem nenhum proveito útil, essa prova é irrelevante. Irrelevante.
logo ela deve ser inadmitida. Nós temos sempre que caminhar, temos que ser objetivos nas audiências. Objetivos. A audiência tem que ser focada, tem que ter propósitos. Propósitos. Então, o juiz tem que fazer esse controle das chamadas provas inúteis. Inúteis. Então, a prova inútil é aquela impertinente ou irrelevante. Ok? E, obviamente, nosso próximo capítulo, não percam, as provas ilegais, como gênero, nós temos a ilícita como espécie e a ilegítima como outra espécie. Sendo ilegal, essa prova não pode ser admitida no processo. Então, e aí o que vem a ser isso, prova ilícita, prova ilegítima, aguardem, né? A aula que vem, que eu vou disponibilizar para vocês amanhã. Inclusive, eu vou explicar essas teorias da descontaminação que eu coloquei para vocês. Teoria da fonte independente, isso aí eu tirei lá do penal. Então, se você gosta de penal, eu trouxe essas teorias lá do direito penal. Não perca essa aula, tá? Eu vou explicar. O que é a teoria da fonte independente, independent source, né? A teoria da descoberta inevitável e a teoria da contaminação expurgada ou contaminação atenuada ou mitigada. São todas oriundas do direito estadunidense, né, o direito norte-americano, e que foram importadas para o Brasil por meio dos processualistas penais. E que eu vou tratar com vocês é uma adaptação. Né? Pelo que eu saiba, eu sou o único processualista civil, né, que escreveu sobre processo civil, que fala sobre isso. Eu tentei fazer, então, uma adaptação, com exemplos, inclusive, do processo penal, a teoria do processo penal para trazer para o processo civil, para descontaminar uma prova ilícita. Essas teorias, essas três teorias, elas visam, então, a descontaminação de uma prova ilícita. E logo, se ela está sendo descontaminada, o propósito aqui é buscar a sua admissibilidade. Que hora que nós estamos falando? Nós estamos falando sobre admissibilidade das provas. Então, essas teorias, não percam. Quando eu for explicar elas, o propósito aqui dessas teorias é fazer com que uma prova ilícita seja admitida no processo. Esse é o ponto. Esse é o ponto. A admissão de uma prova ilícita no processo. Porque, a princípio, a prova ilícita não pode ser admitida. Sendo ilícita, tem que ser até retirada do processo, desentranhada do processo. Ela não pode ser valorada pelo juiz. Se a prova foi legítima, ela tem que ser refeita. Tá? Já te adianto. Então, mas não é bem assim. Nós temos situações, aí que vem essas teorias que é excludentes da licitude, a teoria da fonte dependente, da descoberta inevitável, da contaminação expurgada, que vai propiciar o aproveitamento dessa prova, vai descontaminar a prova. Olha que interessante. Né? Então, é muito interessante essas teorias. Então, não percam. Amanhã eu disponibilizo e eu mando para vocês a informação. Tá bom? Vai estar aí no Google Drive de vocês. Tá? E nós temos também a chamada prova emprestada, também, que faz parte da análise da admissibilidade das provas. A prova emprestada, o que é? É a prova produzida em outro processo. Outro processo. Essa prova ela pode ser admitida aqui no processo civil, né? Ela pode ser totalmente admitida. Né? Hoje não temos mais objeções com relação a isso, então se admite o uso de prova emprestada no processo, né? Então é bem interessante, né? Essa possibilidade. Então é uma ideia de economia processual que faz com que a prova seja admitida, né? Então, o artigo 372, eu vou até compartilhar ele aqui com vocês, 372, fala que o juiz poderá admitir a produção de prova produzida em outro processo, incumbindo-lhe, vou colocar aqui no chat, não, acho que vou fazer melhor, vou pôr aqui, ó. Vamos comentar sobre isso. Umas questões aqui interessantes.
bagunçada aqui, né? Ó, dando certo. Bom, vamos lá. Olha o que diz aqui o 372 do Código de Processo Civil. O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo. Então, prova emprestada é isso. O que é prova emprestada? É a prova produzida em outro processo. Então, por exemplo, num processo administrativo, num processo penal, né? Mas aí ele vai atribuir o valor que ele considerar adequado. Então, ela não vai ter o mesmo peso, né, do que aquela que foi produzida no outro processo. Ela vai acabar entrando aqui como uma prova documental. Ela entra como prova documental. E, é claro, essa prova só vai poder ser admitida se for observado o contraditório naquele processo administrativo, naquele processo penal. Imagine o seguinte, vocês têm, por exemplo, está diante lá de uma ação, por exemplo, de dano moral, bom, sempre levar possível, né? Uma ação de dano moral, ou uma ação envolvendo violência doméstica, né, com repercussão no cível ali, imagina a mulher está pedindo um divórcio, tendo visto uma violência doméstica, e foi feito o exame de corpo de delito, e está lá sendo objeto, por exemplo, de um processo penal, por violência doméstica. Imagina, você pode pegar perfeitamente lá o que foi produzido lá no processo penal e instruir aqui numa ação civil, né, aquelas provas ali produzidas. Perfeitamente possível, né? Então, só que aí o magistrado ele vai atribuir o valor que ele considerar adequado. Então foi feito lá o exame de corpo de delito, no âmbito do inquérito do processo penal. Está lá o exame do corpo de delito. Traz lá das cópias e junta no processo civil, por exemplo, uma ação de divórcio, com pedido de dano moral, né? Para demonstrar que você tem, que a sua cliente tem direito a uma guarda unilateral e não uma guarda compartilhada, porque o cara tem tendências violentas, né? Então essa prova está produzida onde? Essa prova está produzida no processo penal. Posso trasladar cópias? Perfeitamente. Pede para o juiz admitir essas provas. Fala, olha, essa prova foi produzida no processo penal tal, de violência doméstica, correndo lá no juizado especial próprio de violência doméstica contra a mulher. Então, essas provas são todas produzidas lá. Requer, então, a admissibilidade dessas provas aqui no processo civil, né? Para instruir, por exemplo, uma ação de divórcio, acumulado com dano moral, com guarda unilateral, com cancelamento de direito de visita, sei lá. Aí isso é o limite, né, meu amigo? Pedido de alimentos pro um face do cara, né? E usa aquilo ali como meio de prova, né? Sempre que houver agressão física, psicológica, moral, né? Nasce o direito ao dano moral. Então é perfeitamente possível que casais peçam entre si dano moral. Mas e se essa prova é produzida lá no processo de violência doméstica? Pede para que aquela tira cópia daquele processo penal e junta no processo civil, para que seja utilizado como prova emprestada. Pede para o juiz valorar aquilo como prova documental. Olha aí, o juiz poderá, vamos de novo, poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo. Então, admitir. Meu Deus, deu um problema aqui. Admitir. Então, você tem que pedir a sua admissão do processo. Por isso que eu coloquei esse tema aqui, na admissibilidade das provas. Ok? Então, é bem interessante o uso da prova emprestada. Tá? Havia uma polêmica, né, antigamente, sobre a admissibilidade disso. Né? Não havia essa regulação, como tem aí no 372 do Código de Processo Civil. O Código de Processo anterior era omisso com relação à prova emprestada, né? Então, e a doutrina era muito divergente com relação a isso. Tinha até o autor que falava o seguinte, olha, se for produzido entre as mesmas partes, aí sim era admissível a prova emprestada. Então, acabava que restringia demais o cabimento, né, da prova emprestada. Aí, infelizmente, veio o 372 e falou, olha, não importa. A prova produzida em um outro processo, não importa qual, seja administrativo, seja processo penal, né? Não importa que tipo de processo que seja, desde que respeitado o contraditório, essa prova pode ser admitida aqui no nosso processo.
ok? E é claro, juntando essa prova aqui também, temos que abrir o contraditório para a parte contrária ela poder impugnar. Nós vamos falar sobre isso também, impugnação dos documentos, tá? É bem interessante também essa fala. Tranquilo? Estão me acompanhando? Beleza. Beleza? Deixa eu ver aqui, que eu acho que tinha um outro slide aqui. Eu vou falar desse aqui primeiro, antes de falar de ônus da prova. Ó, fatos que não dependem de prova. Isso aqui é muito interessante. Alguns deles vocês já sabem, né? Até comentei aqui sobre o fato incontroverso, né? O fato incontroverso nós acabamos de comentar, ou seja, aqueles que não paira qualquer tipo de dúvida, né? Fato que não tenha sido questionado pela outra parte. A parte afirmou um fato, aconteceu um fato. O autor afirmou que aconteceu um fato. O réu, você já sabe, o réu tem que questionar ponto por ponto. Ele tem que questionar tudo. Se ele não questiona algum ponto de fato, aquele fato é incontroverso. Se aquele fato é incontroverso, olha o que está dito aí, meu amigo. Não precisa ser provado. Fato que não depende de prova. Agora, há uma proximidade muito grande com essa letra B aqui. Qual a diferença entre o A e o B? Qual a diferença? A diferença é a seguinte. No incontroverso, o fato incontroverso, houve uma omissão. Omissão. Por exemplo, o cara falou que houve batida e o outro não questionou. Deixou quieto. É o famoso deixou quieto. Certo? Na letra B, fala-se o fato confessado por uma parte. Significa o quê? Que aqui já houve uma postura ativa. Houve um ato formal de confissão. A pessoa fala, olha, houve batida. Fala assim, houve mesmo. Ou seja, o cara está de fato confessando. É uma postura formal de admitir que aconteceu o que ele fala. Ok? Então, esse é um ponto de amarração muito interessante, né? Que você precisa mentalizar. Então, se o fato foi confessado, meu amigo, ele não precisa ser provado. Provado. Então, esse é um ponto muito importante que você precisa mentalizar, né? Então, isso aqui está previsto no artigo 374. 374. Deixa eu pôr aqui no slide. Fatos que não dependem de prova. Artigo 374 do CPC. Certo? Ainda, nós temos os fatos notórios. Fato notório. Fato notório, meu amigo, é aquele que, como o próprio nome diz, né, é um fato que é do conhecimento de todos. Todos ficaram sabendo. Só que aí nós temos a notoriedade, por exemplo, de alcance mundial, né? Como, por exemplo, o ataque às Torres Gêmeas no dia 11 de setembro. Fato notório. Notório mundial, todo mundo ficou sabendo. Porque às vezes nós temos alguns fatos notórios que são locais. Locais. O descarrilhamento do trem, né, lá em 2000, descarrilhou o trem e poluiu as águas do Rio Claro e muitos bairros de Uberaba ficaram sem água durante 2 semanas. Foi um fato notório local. A questão que se coloca é a seguinte: o fato notório não precisa ser provado. Mas o que você precisa provar é a repercussão daquele fato notório no seu caso. Eu tive um caso no escritório muito interessante, que era da concessão, não sei se era concessão ou restabelecimento de uma pensão dessas criadas por privilégios, né? Então, o governo criou, há muitos anos atrás, há décadas atrás, uma pensão especial para os ex-combatentes.
combatentes da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, a Segunda Guerra Mundial é um fato notório. Você não precisava provar que a Segunda Guerra aconteceu. Mas a questão que se colocava era o seguinte: ex-combatentes. Se fosse um ex-combatente de alguém que foi para a Segunda Guerra e voltou, ou ainda que tenha ido, não, e não tenha voltado, fazia jus à pensão os filhos do ex-combatente. Tá? Então, o caso ali envolvendo era justamente uma filha de um ex-combatente da Segunda Guerra Mundial. E ela queria justamente essa pensão especial, foi criada por lei. Obviamente, eu não precisava provar que aconteceu a Segunda Guerra Mundial. Eu só precisava provar o seguinte: que o pai dela foi um ex-combatente. Que ele foi mandado em missão especial. Então, o nome dele estava na lista daqueles que foram mandados em missão para a Segunda Guerra Mundial, representando o Brasil em missão diplomática, missão de guerra, né? Então, só isso que eu precisava provar. Fatos notórios que acontecem de forma comum. Nós temos as quedas de avião. As quedas de aviões acabam se tornando fatos notórios. A erupção de um vulcão, né? Diz que está para acontecer terremotos, né? Então vai se tornar fato notório. O vulcão entrou em erupção, ou um terremoto aconteceu na localidade tal. Só vai precisar provar que aquela pessoa estava naquela localidade, ou que ela foi vítima daquela fatalidade. Só que a fatalidade aconteceu, não seja fato notório. Então, a queda de um avião, fato notório. Ok. Só precisa demonstrar o seguinte: olha, ele embarcou. Ele está entre os passageiros que embarcaram neste avião. Que o avião caiu, isso não precisa ser provado. Fato notório. Então, o notório, meu amigo, mentaliza, não precisa ser provado. Provado. Ok? Isso vale para muita coisa, viu? Muita coisa. Se você souber utilizar bem estas questões, né? É bem interessante. Bom, eu vou falar também das presunções, né? Aliás, as presunções, meu amigo, é um assunto tão extenso que não vai dar tempo de eu falar isso hoje, tá? Então, nós temos certos fatos que são presumidos por lei, presume que aconteceu, aí nós vamos ter a presunção absoluta e a presunção relativa de que aquele fato aconteceu. Às vezes a própria lei diz, a gente chama de presunção legal, e nós temos situações em que a presunção se dará pelo raciocínio do juiz, tendo em vista as máximas da experiência. Máximas da experiência. E eu vou deixar para falar disso na próxima aula, tá bom? Porque eu preciso de tempo para explicar a presunção judicial, também conhecida como presunção omnis, eu coloquei como presunção omnis, né? E temos as presunções legais, várias situações em que a lei presume. E nós temos a presunção legal absoluta, que não admite prova em contrário. Isso é um ponto muito importante. Nós temos presunções relativas, que admitem prova em contrário. Tá? Então, eu vou deixar para trabalhar os chamados fatos presumidos, né, na próxima aula, por causa da extensão. Preciso de pelo menos 1 hora para explicar isso. Tá? E pelo nosso adiantar da hora não vai dar tempo. Mas olha só, eu não acabei. Então, os fatos presumidos, eles não dependem de prova. Teve um caso muito interessante, deixa eu contar, que foi um precedente que ficou famoso do Supremo Tribunal Federal, para a gente contextualizar aqui. O Supremo estava em debate ali se uma investigação de paternidade, se o suposto pai, se deveria, o suposto pai, ceder material genético ou fazer exame de sangue para fazer esse exame de DNA, essa prova pericial. E esse assunto chegou no Supremo. Porque envolvia ali, né, o direito à integridade física da pessoa. Integridade genética, material genético. E às vezes tem pessoas que têm fobia, né, por exemplo, de agulha, né, medo de agulha. Eu não gosto de agulha. Mas enfim. E o Supremo, então, julgando esse tema, né, estaria em um conflito, por exemplo, a integridade física do pai
E o menor interesse do menor, né? O direito do menor é ter uma paternidade, ter um pai. Também é um direito da personalidade. E o Supremo teve uma decisão curiosa. O Supremo falou o seguinte: olha, o pai, o suposto pai, que ele tá, contra quem foi proposta uma ação de investigação de paternidade, ele não é obrigado a produzir prova. Ele não é obrigado a ceder material genético, não é obrigado a fazer exame de sangue. Não é obrigado. Mas ele vai ter contra si, a presunção de paternidade. Ou seja, se ele se recusar a fazer exame de DNA, ele vai ser presumido pai. Presumido. Olha que interessante. Então, ou seja, quando se fala em presunção, você inverte o ônus da prova. Quando você fala que aquele suposto pai vai ser presumido o pai por não ter feito o exame de DNA, você está jogando o ônus da prova nas costas dele. Você está dizendo, você então que tem o ônus de provar que você não é o pai. Se você não provar que você não é o pai, quando o juiz for sentenciar, ele vai dizer que você é o pai. Porque você não produziu prova em contrário. Olha que interessante. Então o Supremo, né, saiu ali pela tangente, né? Falando assim, tudo bem, ele não quer produzir prova, tudo bem, não produza. É o direito dele. Mas ele vai ter contra si o ônus da prova. Ou seja, ele será presumido o pai. Tá? Mas não se preocupe, nós vamos voltar sobre presunções. Essa matéria é muito interessante. Então eu quero dedicar aqui mais minutos para falar sobre isso. Isso aqui foi só para contextualizar um exemplo de fato que não depende de prova. Isso aqui foi por construção jurisprudencial. Horrível. Meu Deus. Ok? Então foi só para contextualizar mesmo. Mas eu vou voltar nesse tema e vou falar bastante ainda. Nosso próximo tema, então, para a gente terminar, é justamente sobre o ônus da prova. O ônus da prova. Bom, ônus significa encargo. Encargo, né? Então, quando se fala em ônus da prova, nós estamos falando de um encargo que as partes têm em demonstrar as suas alegações. Ônus da prova. Encargos. Ônus é encargo. Então, como você já deve ter percebido, como regra, o sistema trabalha com o chamado ônus estático. Porque nós temos também um chamado ônus dinâmico, também conhecido como inversão do ônus da prova. Bom, como regra, quem alega tem que provar. Alegou, tem que provar. Alegou, não provou, a ação tem que ser julgada improcedente. Esta é a regra do jogo. Tá? Então, o autor compete provar os fatos constitutivos do seu direito. E o réu, lembra lá da defesa de mérito indireta? Na defesa de mérito indireta, afirma-se que compete ao réu alegar os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos. Lembre-se que nós falamos lá na defesa, o direito de defesa do réu. Então, o réu pode fazer a defesa de mérito direta, que é a negativa dos fatos ou dos seus fundamentos jurídicos, né, do seu enquadramento jurídico. Negativa dos fatos, ou aceita os fatos, mas nega-se as consequências jurídicas do fato. Essa é a defesa de mérito direta. Ou então ele pode fazer uma defesa de mérito indireta. E a defesa de mérito indireta é justamente essa, dele alegar fatos impeditivos. Impede a pretensão, como, por exemplo, a dívida não está vencida ainda. Se não está vencida ainda, não pode ser feita a cobrança. Né? Fato extintivo, né, como prescrição, decadência, a sessão está prescrita, então, obviamente, não pode ser cobrada. E o modificativo, né? Até já cobrei de vocês em outra oportunidade, né? Lembra? Pagamento parcial, que é o exemplo clássico. Né? Sobre o pagamento de uma parte, você vai alegar uma defesa de mérito indireta e alegando ali um fato modificativo. Ok? Então, percebam, esse sistema é a regra do jogo. É o que a gente chama de ônus estático, ou ônus fixo. Fixo. A maioria dos casos vai se desenvolver dessa forma. O autor compete provar os fatos que ele alegou,
que é chamado de fatos constitutivos do seu direito, e o réu compete alegar fatos impeditivo, instintivo ou modificativo. Certo? Então, o ônus da prova é distribuído desta forma. Certo? Pois bem, meus amigos, nós temos ainda a chamada distribuição dinâmica do ônus da prova, como diz o Cortella, que são situações em que o juiz poderá atribuir o ônus a outra parte. Ao invés de atribuir ao autor o ônus de provar, vai atribuir ao réu. Ao réu. E eu acho interessante aqui, meus amigos, é que eles não utilizaram a expressão de inversão do ônus. Eles utilizaram de um eufemismo. Na minha opinião, na minha visão, isso foi um eufemismo utilizado pelo CPC, pelo Código de Processo Civil, para dizer que isso aqui é inversão do ônus da prova. Eles não quiseram falar inversão do ônus, eles falaram distribuição dinâmica do ônus da prova. Só que percebam, você vai ter que tomar um cuidado aqui. A inversão do ônus da prova, ela vinha prevista no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 6º, inciso 8º, em algarismo romano, do Código de Defesa do Consumidor, que falava lá que para defesa, para facilitação da defesa do consumidor, o juiz, atendendo aos casos, o caso concreto, né, a verossimilhança ali, que foi alegado, o juiz ele poderia inverter o ônus da prova para facilitar, então, a defesa do consumidor. Imagine você comprou um celular, você comprou um notebook, e veio com defeito de fábrica. Você, obviamente, você não tem visão técnica. Mas a maioria das pessoas não tem visão técnica. Né? Imagina que você tivesse que provar que aquilo veio com defeito de fábrica. Poderia colocar ali nas suas mãos o que a gente chama de prova diabólica. E com devido respeito, prova diabólica não é a prova do capeta, do demônio, do Lúcifer. Nada disso. A prova diabólica é a prova extremamente difícil ou impossível de ser feita. Ela é chamada de probatio. Escreve probatio. Diabólica. Prova diabólica. Que é aquela prova extremamente difícil ou impossível de ser produzida. Então, se você colocasse nas mãos do consumidor o ônus de provar que aquele notebook, aquele celular veio já com defeito de fábrica, talvez você inviabilizasse o direito de defesa dele. Então, o sistema previu, meus amigos, Código de Defesa do Consumidor, no artigo 6º, então, depois tem uma lida lá no artigo 6º, inciso 8º do Código de Defesa do Consumidor, previu, então, a possibilidade, né, para facilitar a defesa dele, que se invertesse o ônus da prova. Ou seja, que o ônus de provar que aquele notebook veio com defeito, o celular veio com defeito, o ônus é do fabricante, do fornecedor, que ele tem maior capacidade técnica, maior facilidade para demonstrar que aquilo foi mau uso ou não foi, ou se foi de fato um defeito de fábrica, né? Então, é justamente atribuir essa distribuição dinâmica foi introjetada no Código de Processo Civil atual, 2015, então está em vigor há 4 anos e meio, e o Código entrou em vigor em 2016, né, como vocês bem sabem. Então, isso foi introjetado no Código para facilitar a defesa para situações as mais variadas. Não só a defesa do consumidor. Porque para a defesa do consumidor nós temos lá o Código de Defesa. E o Código de Defesa do Consumidor só vale para as relações de consumo. A questão que se coloca é a seguinte, não é só em relações de consumo que às vezes nós temos esse tipo de situação de prova diabólica, de prova extremamente difícil, impossível de ser produzida. Imagina você lá litigando contra um plano de saúde. Imagina lá um plano de saúde, você é um funcionário da Caixa Econômica Federal, e a Caixa Econômica Federal tem o seu plano de saúde próprio chamado Saúde Caixa. E o STJ tem uma súmula falando o seguinte, quando os planos de saúde for um sistema de autogestão, que é gerido pelos próprios funcionários, que é o caso de Saúde Caixa, não aplica o Código de Defesa do Consumidor. Não aplica. O STJ tem hora que é brincadeira, né? Ele inventa cada uma. Sempre aplicaram o Código de Defesa do Consumidor. De uma hora para outra, falou, não, é autogestão. Não aplica.
o Código de Defesa do Consumidor. Aí, meu amigo, tirou a roupa do consumidor. Ali do servidor da Caixa, né, do servidor da Caixa. São vários, são milhares de servidores da Caixa. A Caixa Econômica é gigantesca, é o maior banco do Brasil. Apesar de não ser o Banco do Brasil, desculpe o trocadilho, né? Mas é o maior banco do Brasil, ainda mais agora com esse sistema de auxílio emergencial, né? Muitos que não tinham conta passaram a ter. Então, olha só, meus amigos. Imagina uma situação como essa. Eu tenho algumas ações contra a Caixa, justamente defendendo que a minha esposa é servidora da Caixa, então eu tenho muitos amigos, e eles têm problemas com esse plano de saúde aí, o chamado Saúde Caixa. E esse plano de saúde não incide o Código de Defesa do Consumidor. Se não tivesse essa previsão aí da distribuição dinâmica do ônus da prova, meus amigos, você não poderia pedir inversão do ônus, que não é relação de consumo. Então, se não aplica o Código de Defesa do Consumidor, não é relação de consumo. Agora imagina que o cara está com um plano de saúde fala que, olha, não vamos fazer esse tratamento porque ele estava com doença pré-existente. Mentalizou? Doença pré-existente? Eu posso estar com uma doença pré-existente aqui agora, um câncer, alguma coisa, um tumor, sei lá, eu não sei. Não estou nem sabendo da existência dessa porcaria, dessa doença. Né? Bate na mesa, né? Tomara que não. Mas, enfim, a doença pré-existente, você tem que provar que você não tem uma doença pré-existente. Isso é uma prova diabólica. Isso é uma prova impossível, extremamente difícil de ser produzida. Você não pode imputar isso ao segurado do plano de saúde. Imagina que o plano de saúde falasse isso. Olha, estamos denegando porque está com uma doença pré-existente. Aí eu vou propor uma ação contra o Saúde Caixa e o ônus da prova é todo meu. Eu tenho que provar que eu não estou com uma doença pré-existente. Prova diabólica. Que o cliente não tem. Então, esse exemplo da prova da doença pré-existente é emblemático. Porque se incide o Código de Defesa do Consumidor, você joga o ônus para ele, para o fornecedor, o fabricante, né, de produtos, né, o prestador de serviço. Ok, o ônus é dele. Ele que inverta o ônus para facilitar a defesa do consumidor. E agora? Não é relação de consumo. Então não posso pedir esse artigo 6º, inciso 8º, que permite a inversão do ônus da prova. É para isso que veio o Código de Defesa do Consumidor, o Código de Processo Civil, perdão, o CPC, permitindo ao juiz, atendido então essa questão da maior facilidade técnica, que ele possa então inverter o ônus, atribuir o ônus ao réu e não ao autor. Só cuidado, o CPC não utilizou a expressão inversão do ônus, o CPC utilizou a expressão distribuição do ônus, de forma dinâmica, né? Distribuição dinâmica do ônus da prova. Então o juiz vai averiguar então quem é que está em melhores condições de produzir essa prova, quem tem maior facilidade técnica de produzir essa prova, né? Então, e obviamente o juiz vai inverter, né, o ônus. Então, ao invés do autor provar os fatos constitutivos do seu direito, quem tem que provar isso é o réu, né? Então, é justamente esse ponto, né? Mas olha que interessante, né? Aptidão, ausência de dificuldade com que uma das partes irá gerar a prova determinado fato, tem que ser ponderado. A aptidão, maior aptidão, que o juiz vai atribuir ao réu, porque o réu tem maior aptidão, tem que ser uma aptidão no sentido técnico, tem maior facilidade técnica de provar aquele fato, né? E olha que curioso isso aqui, ó, não pode gerar uma prova diabólica reversa. Isso é um ponto interessantíssimo, quem fala muito disso é o professor Luiz Guilherme Marinoni, e um código comentado muito bom, né, que o Marinoni tem, que escreve junto com o Daniel Mitidiero e o Sérgio Arenhardt. Então ele fala o seguinte, olha, você não pode jogar a prova diabólica das costas de um e jogar nas costas do outro. Então você não pode gerar uma prova diabólica reversa. Ou seja, sai da prova diabólica do autor e joga nas costas do réu. Para o réu também é diabólico. Então isso é uma ponderação que vai impedir essa distribuição dinâmica. Certo? Então, e olha que eu pus aqui, ó, se a extrema dificuldade forem por ambas as partes, então o juiz não vai ter que redistribuir o ônus. E aí, meu amigo, aí é o autor que paga o pato, né? Se não cabe redistribuição dinâmica, se a prova diabólica sai de um e cai nas costas do outro,
né? Então, cada caso vai ser um caso, né? Então, são impeditivos, segundo o professor Marinoni. Isso aqui é construção doutrinária, né? Bastante interessante essas ponderações, tá bom? Entenderam, meus amigos? Deu para entender. É uma leitura boa aí. Oi? É precisar da leitura boa aí, mas deu para captar os conceitos. Beleza, eu vou ver se eu mando alguns textos para vocês mentalizarem, ver se eu acho alguns julgados também sobre isso, né? Beleza. Se vocês quiserem pesquisar também, eu jogo para os. Mas é sem prazo, por enquanto, né? Para o próximo trabalho, então. Vocês pesquisarem julgados sobre distribuição dinâmica do ônus da prova. Então, mas não é para agora. Vai ser para os próximos cinco, né? 3, né? Os próximos 5 pontos de trabalho. Então, vocês já podem então pesquisando sobre julgados sobre distribuição dinâmica do ônus da prova. Tá bom? Eu vou formalizar isso no Google Classroom. Tá bom? Então, para o próximo bimestre, então já fica aí delimitado uma pesquisa que vocês façam, então, nos tribunais sobre distribuição dinâmica. Alguns exemplos, né? Por exemplo, eu já te dei um aí, né? Sobre a doença pré-existente, né? Teve um outro caso muito interessante, deixa eu contar aqui para vocês. Tem uma usina dessas aqui da região, eu não sei qual, vou te passar do jeito que me passaram, que é bem interessante esse caso. O cara era operador daquelas máquinas de moer cana, uma máquina gigantesca, né? Não sei se vocês conhecem essas usinas de cana, dá para vocês verem, né? Passando pela estrada, dá para vocês verem. Mas elas são muito grandes e o cara lá foi mandado embora. Só que, ao invés de indenizar o aviso prévio do cara, deixaram o cara cumprir o aviso prévio. E aí o cara pegou, tipo, uma ferramenta desse tamanho, gigantesca, e jogou lá no meio das engrenagens. O cara estava contrariado, estava furioso com a empresa, né? Por ter sido mandado embora e obrigado a trabalhar, não foi indenizado. Foi até um exemplo que um professor meu de direito de trabalho deu, na época que eu fazia faculdade, ele que me contou, né, de exemplo de certas situações em que é possível que você dê o aviso prévio sem indenizar, que obriga que a parte cumpra o aviso prévio, mas tem outras hipóteses que tem situações que é melhor você indenizar o aviso prévio. Essa foi uma delas. Ele contou esse caso de que o cara jogou uma ferramenta lá no meio das engrenagens e, obviamente, arrebentou com a usina. Teve que parar a produção toda. E o equipamento era italiano, meu amigo. A fábrica de Moecana era italiana. Manutenção, a hora técnica era em dólar. Tinha que mandar um cara vindo lá da Itália para cá, para consertar o problema, para não falar uma palavra. Né? Imagina o tamanho do problema. Imagina o custo que foi isso. Um exemplo que esse professor me deu foi na área trabalhista. De exemplo de situação que o aviso prévio deve ser indenizado. Adaptando aqui. Você está diante de uma empresa. Uma empresa. Essa de cana, moer cana. Uma usina, né? Usina de cana de açúcar e álcool. Ok. Então, uma empresa grande, poderosa, e que celebrou um contrato, até com repercussão internacional, né, de compra e venda e de manutenção dessa máquina gigantesca, né, custa milhões de dólares, de moer cana. É um contrato empresarial. Empresarial, então não incide o Código de Defesa do Consumidor. Você imagina que houvesse um litígio entre a usina de cana-de-açúcar e álcool contra essa empresa italiana. Imagina que eu tenha sede aqui no Brasil. Não caberia inversão do ônus da prova, porque não é relação de consumo. Não estava em vigor esse código atual, que previa essa distribuição dinâmica. Imagine. Seria um exemplo interessantíssimo de você pedir a distribuição dinâmica. Fala o seguinte, olha, ele é o fabricante. Imagina que o cara jogou a ferramenta lá na surdina, ninguém ficou sabendo.
Foi só de sacanagem, até os caras perceberem, vai ter que chamar o técnico, o cara vai vir da Itália e não sei o que, eles vão achar que é mau funcionamento, ou má instalação, essa engrenagem aqui é nova, né? Então eles perceberem, eu já pulei fora, já voltei lá pro meu estado, sumi no mundo, ninguém vai me achar, ninguém vai desconfiar que fui eu. Ou na hora que desconfiaram, eu já estou longe. Mas o cara pensou isso. Aí, imagina que a usina então propôs uma ação. Que queria uma manutenção gratuita, né, por mal instalação, por exemplo. E eles não quiseram. Entraram com uma ação de obrigação de fazer. E aí? O ônus é de quem alega, se for um ônus estático. Por esse código, era possível, ao advogado da usina, pedir a distribuição dinâmica. Que, por ser a fábrica italiana, por ser o fabricante, então quem tem o detentor do conhecimento técnico, ele que tem o ônus de provar que foi mau uso dos funcionários da usina. Olha que interessante. Ele teria um ônus de provar, por ter a maior capacidade técnica. Então, um exemplo muito interessante de possibilidade de você pedir distribuição dinâmica. É só você mentalizar, meu amigo, quem tem melhor capacidade técnica. Este que terá o ônus de provar. Só que você tem que pedir e alegar isso. Pedir para o juiz, olha, eu sei que o ônus é meu, eu estou propondo a ação, eu sei que o ônus é meu. O ônus é estático como regra. Mas tendo em vista que a parte contrária tem maior capacidade técnica de provar, e tendo em vista que essa prova do meu alegado é extremamente difícil, é impossível de ser produzida, extremamente difícil, que é o que se configura como prova diabólica, requer a Vossa Excelência, então, a distribuição dinâmica. Que o ônus da prova recai à parte contrária, por ter maior capacidade técnica. Essa distribuição é admissível, porque, justamente por isso, ela tem capacidade técnica para tanto, não vai ter uma prova diabólica reversa. Então, olha que interessante. Beleza, meus amigos? Então, na próxima aula. Pegaram aí? Vou fazer a chamada, então.